sol da matriz na parte do Senhor, amém, irmãos? É muito bom, eu fico feliz em ter mais uma oportunidade de falar sobre o amor de Jesus Cristo e pregar o nosso grande Salvador, que é Jesus Cristo. E a irmã Josi falando em Salvador, a irmã Josi dizia assim, que os meninos pareciam também os meninos do irmão Lota. Irmãos, abrem vossas Bíblias em Gênesis 1, o versículo 26. Na verdade, esse versículo só é um pouquinho da introdução sobre o que eu quero falar. Como os irmãos sabem, quando Deus começou a criar o mundo, a formar o mundo, em tudo, Ele disse, haja. Só que quando se tratou do ser humano, Ele não disse que haja, Ele tocou. Então Ele teve o privilégio, Ele teve o prazer de formar o homem com as suas próprias mãos. Na minha tradução diz assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Irmãos, lá em Romanos, tem uma palavra que diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como está a nossa vida? Eu queria que você perguntasse a si próprio, a si mesmo, nesse momento. Como está a minha vida? Será o que eu tenho feito que tem agradado, ou o que eu tenho feito que tem desagradado o coração de Deus? Eu faço outra pergunta para os irmãos. Vocês são pecadores? Porque eu sou. Quando em Romanos diz que nós, pela forma de sermos pecadores, nós estaríamos destituídos da glória de Deus, isso quer dizer que nós estaríamos expulsos, ou seja, longe da glória de Deus. Mas só que Deus é tão misericordioso que mesmo Ele criando tudo e formando o homem com as próprias mãos, podemos perceber durante a história que mesmo assim o homem ainda desviou do propósito de Deus. Deus ele não criou o ser humano para ser pecador. Não era do propósito de Deus, não estava no plano de Deus criar o ser humano para que ele pudesse pecar. Mas só que Deus nesse caso estaria contradizendo com as próprias palavras se ele não tivesse dado livre-arbítrio. Ou seja, no momento em que houve o pecado no Jardim do Éden, Deus poderia muito bem impedir naquele exato momento. Só que se Deus interferisse nesse momento, as palavras que ele disse do livre-arbítrio estaria contradizendo. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente colhe, é semelhança do que a gente planta. O Evangelho de Cristo é mais ou menos dessa forma. Como é que eu vou poder chegar diante de Deus? Ou seja, Deus chegar para mim e dizer, apresente-se a mim, mostre-me suas mãos. Como é que eu vou poder apresentar alguma alma a Cristo? Como é que eu vou poder cumprir com tudo aquilo que Deus tem prometido para mim, se eu não tenho feito a vontade de Deus aqui na terra? Imagine que estamos diante de Deus nesse exato momento, e Deus dissesse para cada um assim, e aquela oportunidade que tu teve ontem? Por que tu não falaste sobre o meu amor? Por que tu não falaste que o meu propósito é salvar a humanidade? Irmãos, muitas vezes nós nos afastamos da glória de Deus. Seja por algum motivo besta, seja por alguma ira, seja por
alguma palavra que nós não deveríamos dizer. Nós somos crentes em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos um povo escolhido para Deus. Nós somos um povo separado. A palavra nazireu significa separado para Deus. Então podemos nos considerar que somos nazireus. Talvez os irmãos perguntem, como assim separados para Deus? Como assim separado? Porque as coisas que nós praticamos no passado, hoje a gente não pratica mais. Aquilo que nós fizemos, que para nós não era nada demais, talvez em uma festa, tomar vários tipos de bebidas, talvez isso naquele exato momento não era nada demais. Não, estou curtindo, estou com os amigos, eu estou me distraindo, não tem problema nenhum, é óbvio, não tem mesmo. Só que desagrada o coração de Deus. Porque nós somos um povo escolhido por Deus. Os irmãos vão entender que o que eu quero realmente dizer é uma mistura de palavras. Eu não quero focalizar apenas em um versículo, eu não quero focalizar apenas em um assunto. Mas eu quero chegar a um só propósito. Que Deus tem um plano na vida de cada um. Deus tem um plano concreto na sua vida, na minha vida. Só que Deus só vai cumprir esse propósito se nós dermos espaço. Deus ele não invade o coração de ninguém. Deus ele não é um Deus que seja, digamos, ignorante, que entre na sua casa porque ele quer entrar, porque ele tem autoridade. E é óbvio, ele tem autoridade. Ele pode fazer isso no momento que ele quiser. Ele pode chegar no seu coração e dizer, não, eu vou tomar posse daqui e pronto. Ponto final. Mas só que Deus quer que você faça isso. Deus quer que eu faça isso. Que eu possa abrir o meu coração e seguir a Deus de coração. Existe uma palavra, aliás, duas palavras que parecem ser iguais: unir e reunir. Talvez na mentalidade de algumas pessoas, unir e reunir são palavras iguais, escrita diferente, só que digamos em um só objetivo. Parece, mas não é. Reunir pessoas é aglomerar pessoas. Tipo, tem uma batida de carro, você pode perceber que é assim, alguém cai de moto, ou uma batida de carro, ou algum fuxico. Nesse exato momento, reúne pessoas. Unir pessoas é aqui. Unir pessoas é dessa forma. É você se sentir agradável do lado de pessoas agradáveis. É você saber que aqui você vai ouvir palavras que você pode chegar em casa e ao deitar no travesseiro, você vai ter a certeza do que você ouviu. Você vai perceber que tudo que você está fazendo, você pode ter uma mentalidade diferente. Você pode ter uma posição diferente. Irmãos, talvez algumas pessoas já teve a oportunidade, eu já tive essa oportunidade, de morar em uma cidade grande. Morei em Feira de Santana durante 9 meses. Feira de Santana, para quem conhece Conquista, é o dobro de Conquista, ou seja, é uma cidade muito grande. E a dificuldade de ir para a igreja é muito grande. Só que eu dei graças a Deus porque eu morava em um lugar onde era próximo, não tão próximo de uma igreja. Mas eu estava todo sábado e todo domingo. Não iria às quinta-feiras, que era o culto de oração e doutrina, porque eu trabalhava no horário noturno e não tinha condição. Irmãos, a gente só começa a perceber, a gente só começa a sentir que nós estamos nos afastando dos caminhos do Senhor a partir do momento que você começa a estar longe do Senhor. E talvez eu chegue para algum irmão e diz assim: você está fazendo falta na igreja. Não, mas eu não estou desviado. A primeira palavra que vem é essa: não, mas eu não estou desviado não. É porque esses dias não deu para mim, mas eu não estou desviado não. Irmãos, é bem assim que começa. É dessa forma que começa. Eu digo isso porque
Eu fiquei, acho que uns 3 semanas mais ou menos sem vir na igreja, e eu comecei a sentir a diferença. Foi um momento difícil que eu estava passando, sim, mas só que o melhor momento é ao lado de Jesus Cristo. O melhor momento é aqui dentro da igreja. É aqui que você vai encontrar o conforto. É aqui que você vai encontrar as palavras concretas. É aqui que você vai perceber que Deus tem algo profundo a te dizer. Irmãos, nós vivemos em uma, vamos dizer assim, em uma sociedade hipócrita, falsa. Tudo que você vê aí fora é uma extrema falsidade. São alegrias falsas, são sorrisos falsos, são coisas passageiras. Quer ver? Veja pessoas que vão curtir, pessoas que vão para o carnaval, pessoas que vão para a micareta, pessoas que vão curtir a vida, vamos dizer assim. Quando passa, vem aquela dor de cabeça, vem a ressaca, vem o prejuízo do bolso. Então você começa a perceber que não adianta você ter uma alegria lá fora, que é uma alegria passageira. Irmãos, para vocês terem uma ideia, tem pessoas que gastam e que bebem tanto em festas que só vai ter noção do que fez no outro dia. Eu fui trabalhar em Mucugê, fazer um trabalho extra. Eu estava trabalhando em uma bilheteria. E como o rapaz me conhece, é um movimento que dá bastante gente. Ele não queria colocar uma pessoa que não fosse da confiança dele. Então eu fui trabalhar. Quando foi por volta de, acho que 4:30 da manhã mais ou menos, teve uma grande confusão assim na frente do lugar que estava tendo movimento. E eu disse para ele: a partir de hoje eu não trabalho mais. A partir de hoje foi a última vez que eu fiz um movimento para você. A partir de hoje foi a última vez que eu trabalhei na sua bilheteria. E ele disse: por quê? Eu disse assim: não é porque eu não me garanto, porque eu me garanto em qualquer movimento. O movimento que for, eu me garanto. Só que eu vi coisas que me deixou muito triste. Irmãos, existem momentos em nossa vida que a gente só vai ter a noção do que a gente fez quando já fez. Vamos voltar um pouquinho na história. Veja Jonas. O que Deus disse a Jonas? Vai a Nínive. Digamos que Nínive está para aqui. E Jonas foi para Tarsis, para aqui. Ele só foi ter noção do que ele fez quando ele estava dentro do ventre do peixe. A partir do momento que ele estava na dificuldade, aí foi que ele lembrar que existe Deus. Será que nós estamos fazendo dessa forma? Será que nós estamos lembrando que existe um Deus na dificuldade? Será que nós estamos orando a Deus no momento em que a gente está passando por uma extrema dificuldade? A gente não deveria ser assim, não. Deveríamos buscar a Deus sempre. Deveríamos estar sempre diante de Deus. O que nos afasta de Deus são palavras que às vezes falamos, são atitudes que às vezes fazemos. Atitude que desagrada o coração de Deus. Você só pode ser reconhecido como um servo fiel de Deus com as suas atitudes, com a sua moralidade. Ser crente, irmãos, não é ser baixo. Ser crente não é careta. Quando para muitos é. Para muitos ser crente é muito careta. Poxa, aquele cara é careta. Eu digo isso porque eu já fui alvo disso. E pessoas fazem críticas. Uma certa vez, quando nós fomos fazer um culto lá em Sussuarana, nosso grupo de coreografia foi fazer uma apresentação. E antes disso a gente estava fazendo convite. E como eu estava com o rosto maquiado, alguém fez crítica disso.
E eu respondi para essa pessoa assim: não, eu não estou aqui para ser alvo de crítica, mas também não vou tapar sua boca para criticar a mim. Faça o que você quiser. O meu papel é falar sobre o amor de Jesus Cristo. E a partir do momento, a Bíblia nos ensina, irmãos, que a partir do momento que a gente começa a falar do amor de Cristo para alguém, que essa pessoa vira as costas para você, você simplesmente vira as costas e sai. O seu papel você fez. Em nenhum momento, em nenhuma parte na Bíblia, em nenhum versículo na Bíblia, está escrito assim que você deve pegar na mão da pessoa e trazer para a igreja à força. O seu papel é falar do amor de Jesus Cristo. A sua função é mostrar a sua fidelidade com Cristo, é mostrar o mover de Deus na sua vida. Eu volto a perguntar aos irmãos: como é que Deus tem agido na sua vida? Ou será que Deus esqueceu de você? Muitas vezes fazemos isso: poxa, Deus esqueceu de mim. Poxa, Deus, Ele não quer fazer aquilo que eu quero. Eu digo isso porque talvez em algum momento eu falei isso. Poxa, Deus esqueceu de mim, será que Deus virou as costas para mim? Existem momentos em nossa vida em que passamos por grande dificuldade, em que esquecemos de Deus. Mas Deus ele não esquece de você. Deus ele não esquece de mim. Ele sabe o momento exato de agir na minha vida. Ele sabe o exato momento de agir na sua vida. Só que para que isso aconteça, é necessário você ter um reencontro real com Cristo. E talvez você pergunte: mas eu já fui batizado, eu já fui na frente, eu canto, eu louvo, eu recebi o Espírito Santo, eu louvo de coração. Mas será que realmente você teve um encontro real com Cristo? Ou você se converteu apenas por emoção? Existe conversão e emoção. Há muitos casos disso, que pessoas se comovem com a palavra, que pessoas acham bonito aquilo que foi escrito, aquilo que foi falado. Poxa, o pastor falou muito bonito, eu gostei, foi muito beleza, foi legal, vou voltar mais vezes. E da próxima vez o pastor torna a falar, o mensageiro torna a pregar de uma forma bonita, usa palavras, digamos, decentes, palavras que te agradam firmemente. Só que não importa, Deus não quer que você se convença da mensagem. Deus quer que você se converta da mensagem. Estar diante de Deus, irmãos, é sentir aquela paz. É se sentir realmente firme nas palavras do Senhor. É você saber que em meio à tribulação, Deus tem um propósito na sua vida. Amém. Irmãos, existe um filme, não sei se os seus irmãos já tiveram a oportunidade de assistir, em que eu já assisti várias vezes e não cansei de assistir. Cartas para Deus. É um filme muito interessante. Trata-se de um garoto que tem leucemia, e a única forma que ele encontra de orar é escrevendo as cartas para Deus. Em todas as cartas ele fala, ele pede a Deus, e ele põe realmente no envelope. E eu digo aos irmãos: se você está encontrando dificuldade para orar, se está encontrando dificuldade para falar com Deus, escreva uma carta para Deus. Quando você vai escrever uma carta para um amigo, antigamente se usava muito cartas, hoje dificilmente se usa carta, hoje tem mais redes sociais. Mas vamos botar um pouco no passado. Escreva uma carta para Deus. Fala para Deus como é que está a tua vida. Fala para Deus o que você tem feito ou o que você quer fazer. Eu posso muito bem escrever uma carta para um amigo que mora do outro lado do mundo, contar para ele como está a minha cidade, contar para ele as nossas diversões, como fazia, como deixamos de fazer. É muito bom receber carta. Quem é que não gosta de receber carta? Todo mundo gosta. Como é bom você abrir sua página na rede social e estar lá alguma coisa escrita na sua linha do tempo. Digamos, um parabéns, ou muitas vezes vemos alguém que está passando por um momento triste, põe lá. E você, de uma certa forma, acaba se comovendo com aquilo. Quando alguém posta no Face que está triste, todo mundo curte. Algumas pessoas perguntam o porquê daquilo. Outras pessoas não perguntam, mas curte.
Escreve uma carta para Deus. Fala para Deus como é que está a tua vida. Lá em João 3,16, é um versículo que todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que aquela vinda de Jesus Cristo foi em vão? Será que Jesus Cristo morreu por nós? Foi apenas para mostrar que ele era e ele é um rei, que ele poderia? Será que ele queria apenas mostrar que ele tem a chave da vitória na mão? Será que ele queria apenas mostrar assim, não, eu tenho poder sobre a morte, eu posso ir lá e voltar a hora que eu bem entender? Não, ele não queria fazer isso não. O propósito de Deus não era mostrar que ele é poderoso sobre a morte. O propósito de Jesus Cristo na morte foi salvar a nossa vida. Foi mostrar para nós que nós temos a segunda chance. Só depende de nós. O mundo precisa ouvir o Evangelho. Existe, eu acredito que aproximadamente 66% da população que nunca ouviram falar no nome de Jesus Cristo. Aí talvez você pergunte assim, como assim nunca ouviram falar no nome de Jesus Cristo? Acho que todo mundo já ouviu falar. Já. O ouvir falar, que os dados querem dizer, é conhecer a Jesus Cristo, sentir a presença de Jesus Cristo. Existem muitas pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja, mas ainda não teve um encontro real com Cristo. Existem muitas pessoas que louvam, que cantam, que pregam, que ainda não teve um encontro real com Cristo. Aí muitas vezes você pode perguntar, eu posso me perguntar, mas como assim? Pessoas que vão lá na frente, falam bonito, pregam bem, comove o coração da gente, fala sobre Jesus Cristo, não teve um encontro real com Cristo? Não. É muito fácil eu falar para vocês. Tenha fé, tenha força, você vai vencer. Você nasceu para ser vencedor. Mas você também nasceu para passar por dificuldades. Deus, em momento algum, Ele te promete bonança na Bíblia, do começo ao fim da sua vida. De jeito nenhum, de forma nenhuma. Para que a gente cai? Para que a gente aprenda a levantar. A gente só tropeça e cai porque nós sabemos que nós temos a capacidade de levantar e dar a volta por cima. Amém. Verdade. E nós somos vencedores. Nós temos o privilégio de ser filho de Deus. Nós não somos criaturas de Deus. Nós somos filho de Deus. Porque aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Isso é ser filho de Deus. É ter um encontro real com Cristo. É a partir do momento em que você deixar Deus trabalhar na sua vida de uma forma direta. Talvez eu digo isso, talvez eu ainda não tenha tido um encontro real com Cristo. Talvez eu ainda não tenha sentido a presença real de Cristo na minha vida. Talvez você pergunte a si próprio, como é que eu faço para me ter uma vida direta com Cristo? Como é que eu faço para me ter um encontro real com Cristo? Comece a viver de acordo com as Escrituras Sagradas. Comece a entender o que realmente a Bíblia quer dizer. Existem pessoas que talvez vêm na igreja visita, talvez outras pessoas gostam de falar, como eu já fui falar uma vez sobre Cristo para alguém, e esse amigo disse, não, eu gosto muito de ouvir falar, mas não quero não. Eu acho bonito, eu acho legal, mas eu não quero não. Isso sim é ser careta. Ser careta não é estar na igreja louvando. Ser careta não é estar pregando o Evangelho. Ser careta é ouvir o Evangelho e virar as costas. É você perceber que Cristo está te dando uma mensagem nas tuas mãos. É você perceber que Cristo está querendo te dar uma segunda chance. É você saber que Deus está abrindo a porta do palácio da sua. Mas você vai até a porta e volta. O que é isso? Onde é que a gente está? Que mundo é esse? Em que a gente prefere dar grandes oportunidades para o mundo, em que a gente prefere virar o rosto para o mundo e ficar de costas para Cristo. Esse é o nosso papel, esse tem sido o nosso objetivo. Talvez o nosso papel aqui na terra.
Nós muitas vezes temos virado as costas para a palavra do Senhor. Você quer ver qual é a mensagem boa? É quando o pastor, o mensageiro, começa a falar que você vai ser vitorioso, ou que você vai ter. Talvez ele chegue a te dar uma revelação. Não, você vai ganhar milhares, você vai ganhar uma mansão, você vai ter um carro zero. Aí essa mensagem é perfeita. A mensagem é ótima. Não, eu adorei a mensagem. Por quê? Porque não tocou na minha ferida. Porque a mensagem não falou o que eu deveria fazer. Porque a mensagem não falou como eu deveria seguir a Deus, como eu deveria estar diante de Deus. Irmãos, a mensagem que é dita na frente pelo mensageiro não é para agradar o teu coração, é para fazer você abrir os olhos da fé, é para fazer você perceber aonde é que você está. Vamos voltar, irmãos, vamos voltar ao primeiro amor. Sabe, quando a gente se converte, a gente tem uma facilidade de cantar, a gente quer pregar. Poxa, a gente queria que tivesse culto segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo. É assim que funciona a nossa vida. A partir do momento que a gente começa a pregar a Cristo, que a gente começa a viver o amor de Jesus Cristo, nós começamos a afastar de Jesus Cristo. Olha que a gente começou a viver lado a lado com Ele. Irmãos, aonde é que a gente está chegando? Aonde é que o amor de Cristo está chegando? Poxa, Deus é maravilhoso. Deus ele não foi feito para que você pudesse vender Ele por 99 centavos, colocar uma propaganda. Não vai pensando que placa de igreja salva ninguém, que não salva. O que salva é o verdadeiro encontro com Jesus Cristo. E isso precisamos ter. Eu preciso ter um encontro real com Cristo. Eu preciso entender que Jesus Cristo é o meu único Salvador. É o único que intermedia até a Deus, é Cristo. E muitas vezes eu tenho deixado de falar dele. Eu falo sobre meu time de futebol. Eu falo sobre alguma música que eu gosto. Eu falo sobre uma marca de roupa que eu gosto. E Jesus Cristo? Eu tenho vergonha de falar? Eu tenho vergonha de pregar o amor de Jesus Cristo? Eu tenho vergonha de falar que Jesus Cristo salva? Jesus Cristo está a todo momento tocando em mim e Ele não vai por aí não. Epa, não é por aí que você tem que ir. Eu quero que você vá aqui. Irmãos, há dificuldades na vida da gente que você só começa a perceber o agir de Deus a partir do momento em que você deixa Deus agir. Muitas vezes você entrega algo a Deus e diz assim: Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Só que você fica segurando. Você não entregou. Esse é não ter um verdadeiro encontro com Cristo. Esse é não ter um verdadeiro viver uma vida real com Cristo. Eu preciso fazer isso. Porque em meio às dificuldades eu murmuro. Em meio às dificuldades eu choro. Em meio às dificuldades eu pergunto a Deus: Deus, tu esqueceu de mim? Deus me abandonou? Por quê? Porque eu não entreguei o meu problema realmente a Deus. Porque eu não cheguei a Cristo e disse assim: Senhor, faça como tu queres. Nós vamos fazer o seguinte: vamos andar, vamos marchar, mas nunca focar em tirar os olhos de um foco, de um alvo que é Jesus Cristo. Ou será que a tua vida, será que a minha vida foi entregue na cruz do Calvário em vão? Será que Jesus Cristo fez aquele ato heróico em vão? Será que Jesus Cristo quis me salvar e te salvar ali na cruz do Calvário, como Ele fez, foi em vão? Não foi. Ele precisa que você abra o seu coração. Nós precisamos ter um encontro real com Cristo. Vamos marchar, irmãos. Vamos andar. Como eu disse, vamos focalizar nossos olhos a um alvo que é Jesus Cristo. Vamos chegar lá na frente e poder dizer como Timóteo: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe por quê? Porque em meio às lutas, a sua fé está lá. Em meio às dificuldades, a sua fé está lá. Então vamos dizer assim: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque a sua fé não vai morrer. A sua vida não vai acabar enquanto Deus não cumprir na tua vida o propósito dele. Aleluia. Amém, irmãos? Eu queria pedir aos irmãos
que fechasse os olhos e pensasse: o que eu tenho feito para agradecer a Deus pela morte de Jesus Cristo na minha vida? O que eu tenho feito para que aquele papel de Jesus Cristo, aquele ato heróico de Jesus Cristo, seja grato a mim? Que eu seja agradecido a Deus por aquilo. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na minha vida. E o propósito que Ele quer é salvar a tua família. Ele quer tirar a tua família de onde quer que estiver. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade. Se talvez você esteja passando por algum momento triste, não se preocupe, irmãos. Deus vai agir. Entregue sua vida. Deixe nas mãos do Senhor. Tenha um encontro real com Cristo. Talvez se nesse exato momento você esteja pensando: Senhor, como eu devo fazer para ter um encontro real contigo? Pense somente agora no trono da graça. Pense somente que você está diante de Deus nesse exato momento. Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque Tu tem me dado e nos dado o ar que respiramos, a água pelo qual bebemos, o alimento, Senhor, que é tão sagrado. Senhor, existem pessoas que ainda não teve um encontro real contigo, Senhor. Existem pessoas que precisam entender que o Teu amor é puro e verdadeiro. É preciso entendermos, Senhor, que Tu és o único que nos ama sem segundas intenções. Deus, ajuda-nos a ter um encontro real contigo. Que possamos estar diante de Ti, Pai, diante da Tua face, e prostrados diante dos Teus pés, para que possamos ter a capacidade de Te louvar, para que possamos amar ao próximo como a nós mesmos, para que possamos pregar o Teu Evangelho durante todas as nações, entre todas as nações,